Tudo bem com vocês? É Suzana, professora Sueli, espera que sim. Nós vamos trabalhar a atividade 3, página 3, semana de número 10. Eu trouxe para vocês, hoje, o gênero textual HQ. Então, HQ é a história em quadrinhos, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Só lembrando vocês que nós também encontramos uma HQ na forma vertical. Então, essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, já que são narrativas, há a presença de personagens. Então, esses personagens podem ser primários, que são aqueles principais, os secundários, a gente fala que fica no segundo plano. Tem também em uma HQ ou numa narrativa os antagonistas, que são aqueles que têm ideias opostas aos personagens principais, e tem também aqueles coadjuvantes, que aparecem nas histórias, mas não participam das histórias, das narrativas. O enredo, situações que as personagens vivem, a trama das ações que elas fazem ou que elas sofrem. Então, aqui o enredo. Então, todas elas podem entrar no enredo, menos as coadjuvantes, certo? Vamos para narrativa, que são a exposição dos acontecimentos, as formas de se contar uma história. O tempo. Trouxe aqui para vocês algumas expressões do tempo, que é o ontem, o hoje, há anos, semana passada, há séculos, né? Depende de cada HQ, né? No nosso caso, na nossa aula de hoje. O espaço. O espaço ele pode ser interno e pode também ser um espaço externo, que acontece no campo, na cidade, em uma casa, no quarto. O desfecho são as resoluções dos conflitos, geralmente no final de uma HQ. Tipos de linguagem, muito importante em uma HQ. Nós temos 3 linguagens importantes para uma HQ, que é a linguagem verbal, a não verbal e a linguagem mista. Aqui na nossa primeira tirinha, né, a professora trouxe ela na horizontal para vocês verem. Temos a linguagem verbal, que é escrita, e temos também a linguagem não verbal, que são as figuras. Então, aqui eu tenho uma linguagem mista. Quando eu tenho as duas juntas, eu tenho uma linguagem mista. Aqui a professora trouxe uma linguagem na vertical. A gente fala que é uma linguagem, né? Trouxe ela de pezinho para vocês, que é na vertical. Então, aqui eu tenho uma linguagem não verbal. Trouxe aqui para vocês três cartazes escritos. Aqui eu tenho a linguagem verbal. E aqui eu tenho a linguagem não verbal, olha. 1, 2, 3, 4, tá bom? Linguagem não verbal. Tenho mais 2 situações para explicar para vocês. Aqui eu tenho uma linguagem não verbal, porque eu não tenho escrita. E aqui do outro lado eu tenho uma situação de linguagem mista, escrita e figuras. Vou ler para vocês. Quem não entendeu, levante a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. Então a Pro trouxe para vocês de propósito essa situação aqui, por quê? Porque desde março até agora nós estamos, né, distante uns dos outros. Então lembra um pouquinho a nossa situação do momento. Então aqui nós temos a tirinha para vocês responderem. Onde se passa a história? Olha aqui um elemento de uma narrativa, de uma HQ. Lugar. O que podemos ver no primeiro quadrinho? Vocês vão voltar para o primeiro quadrinho. Por que podemos dizer que essas pessoas estão em apuros? A situação da tirinha. Vocês vão voltar e ver a situação da tirinha, porque as personagens estão em apuros. Quem são as personagens que aparecem na história? Olha aqui outro elemento da narrativa, personagens. A fala que é dita no primeiro quadrinho é dita com calma, com tranquilidade? Explique. O que podemos ver no segundo quadrinho? Voltando, vocês vão voltar para o segundo, aqui vocês irão voltar no terceiro, número 8. O que o Zé Lelé lançou para o Chico? Olha aqui a situação, tá bom? Mas o que Chico Bento queria realmente? Interpretação de vocês. Por que essa história é engraçada? 11. O que você acha que irá acontecer com Chico? Ele conseguirá se salvar? Como?
Então, invente um final para a história. Esse aqui é a número 12. Vocês vão inventar um final para a história. Vocês podem inventar de forma em tirinhas, ou vocês podem também inventar com os travessões, ou podem inventar com aspas, né? Se vocês não quiserem fazer dessa forma, tá bom? Então, aí uma ótima interpretação para vocês, uma ótima semana a todos e bons estudos. Sabe que teremos outras aulas, nós nos encontraremos. Beijos e até mais!